Boa tarde, meus amados irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu estou aqui na igreja, sim, eu vim aqui para preparar tudo, né, para quinta-feira, para vocês terem aqui a casinha, sim, a igreja, e aquela folha que você vai retirar aqui, tá? E os que foram convidados, sim, todos aqueles que foram convidados por alguém, nós vamos estar fazendo chegar, sim, esse material para você através da pessoa que convidou você. Amém? Então eu fico muito feliz porque se agregaram mais pessoas para esse propósito, sim. Então somos mais ainda nesse propósito e nesse tempo de oração que nós vamos ter todos juntos. Então vou passar para falar um pouco, sim, do primeiro dia. Nós estamos no primeiro dia e eu acho que antes de entrar nos 4 pilares do propósito, sim, nós temos que entender o que nós estamos fazendo, sim, o que é esse propósito. No geral, né? Nós entramos em um propósito, fazemos um propósito com Deus, sim, e as pessoas fazem um propósito com Deus quando já estão no último do último estágio da desesperação, sim, de que precisa uma coisa urgente que aconteça, né? Precisa porque estão desanimados, porque estão em depressão, porque estão com um problema muito grande, né? Quando excede, sim, das nossas mãos, sim, do poder das nossas mãos, que a gente já não consegue fazer nada, aí é que nós vamos e fazemos um propósito com Deus. Então, isso pode se trazer um grande problema para nossas vidas. Por quê? Porque às vezes nós vamos fazer propósitos com Deus, sim, em um momento de desesperação e nós fazemos do jeito errado, irmãos. Então eu quero dar um exemplo aqui na palavra de Deus, sim, no livro de Juízes, sim, Juízes capítulo 11, versículo 30 ao 34, vai mostrar de que Jefté, sim, esse personagem, ele faz um voto com Deus, faz um propósito com Deus, sim. Então, pastor, propósito é um juramento, sim. Jesus foi muito claro ao dizer de que não temos que jurar por nada, irmãos. Não temos que jurar por nada. Está aqui na palavra de Deus, está aqui na Bíblia. Eu vou ler para vocês. Está em Mateus, capítulo 5, 34 ao 37. E diz assim: Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque nenhum só cabelo podes tornar branco ou preto, mas seja o vosso falar sim, sim, e não, não, pois tudo o que passa disto vem do maligno. Então, temos que ter muito cuidado, irmãos. Às vezes, por que vem do maligno? Às vezes vem esse pensamento, às vezes vem essa vontade, esse desejo de jurar. Se eu juro que vou fazer, e se depois não fazer, irmão? Quando não cumprimos com o que nós mesmos juramos e dizemos, sim, nós estamos colocando em risco tudo aquilo pelo qual nós juramos, sim. Por isso que diz, não jura pelo céu, porque é o trono de Deus. Temos que entender de que às vezes nós juramos por coisas que são muito sagradas, sim, e não estamos dando valor, porque estamos colocando como que se eu não cumpro, não adianta perder. Perdi, não tem problema, sim. Então, quando nós juramos por nós mesmos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós somos criação de Deus. Tudo o que nós vemos é criação de Deus. Então nós não temos que jurar. Mas sim, um propósito com Deus é uma espécie de juramento.
porque é um compromisso. Então nós temos que entender isso, de que o que nós estamos fazendo aqui é um compromisso de 40 dias. O que significa isso? Que esse compromisso a gente não pode quebrantar. Sim, o que a gente se compromete hoje, nós temos que resistir e nós temos que fazer durante 40 dias. Esse é o compromisso que nós estamos fazendo com Deus. E se nós queremos resposta de Deus, nós temos que ser totalmente fiéis àquilo que a gente está se comprometendo de fazer. Amém, irmãos? Então, sabendo isso, vamos falar um pouco de Jefté. Esse personagem, Jefté, ele morava numa cidade, sim, de Gileade. Nessa cidade que ele morava, ele foi expulso. Por quê? Porque ele era filho de uma prostituta e não era bem visto aos olhos do povo de Israel. Então ele foi expulso da cidade de Gileade, sim? E ele foi morar em uma cidade que era de outro povo, dos amonitas, sim? Então aconteceu de que esses amonitas entraram em guerra contra essa cidade de Gileade, sim? Então mesmo ele tendo sido expulso dessa cidade, ele tinha um grande amor, porque era a cidade onde ele se criou. Sim, acontece como posso dar um exemplo de mim mesmo. Eu vim da Argentina, só que é o lugar que eu amo. Eu moro aqui, eu amo o Brasil, eu tenho família aqui no Brasil, né? Mas eu amo minha terra, de onde eu nasci, onde eu vim. Então, eu me sinto muito identificado, e o seu sentimento, sim, que Jefté teve quando ele foi expulso, e o sentimento que ele ainda continua tendo com respeito à cidade onde ele nasceu, onde ele se criou. Então, o que aconteceu aí é que quando os amonitas entram em guerra contra a cidade de Gileade, então os israelitas que moravam nessa cidade, eles sabiam de que não iam poder vencer e precisavam, sim, de Jefté, e foram atrás de Jefté, procuraram Jefté para que ele lutasse em favor de Gileade, da cidade de Gileade. E ele aceitou lutar, só que ele colocou a condição de que, se eles eram vencedores, de que ele ia ser o líder da cidade. Então, eu volto para lutar, mas eu vou ser o líder da cidade se nós vencemos os amonitas. Então, ele faz, sim, um compromisso, ele faz um propósito com Deus. E nós vamos ler aí, sim, nesse propósito. E está em Juízes, capítulo 11, versículo 30 ao 34. E diz assim: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa, para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então aí continua dizendo de que ele então atravessou, ele foi para a guerra e ele ganhou e fez uma grande matança de toda a cidade. Deus deu a vitória, mas ele fez um compromisso em um momento de desespero, de dizer: está uma situação que é bem complicada, eu não vou poder sem a tua ajuda, Deus, então eu vou fazer esse compromisso. A primeira pessoa que sair da minha casa, quando eu voltar da guerra, sim, eu vou oferecer em sacrifício, vou matar, né? Então aqui no versículo 34, está a situação de por que é que nós temos que ter muito cuidado de fazer um compromisso com Deus, de logo não cumprir, ou de logo ter que cumprir uma coisa que vai doer muito para nossas vidas. Então diz: quando Jefté voltou para a sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ela não tinha mais nenhuma filha,
Ou filho, quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você está partindo o meu coração, porque tem que ser você que me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Então, meus amados irmãos, essa é uma palavra que deixa nós para refletirmos, né, de aquele compromisso que nós estamos fazendo. Ele teve que sacrificar sua própria filha. E se vocês lerem o capítulo inteiro, vocês vão ver tudo o que aconteceu e vão ver de que ele teve que sacrificar e ele cumpriu com a promessa que fez para Deus. Então, cuidado com as promessas que nós fazemos para Deus, sim? Nunca coloque ninguém dentro dessa promessa, sim? Se tu cumprir comigo, Senhor, eu vou sacrificar o meu casamento, eu vou mandar meu filho fora, não coloque filho, não coloque marido, não coloque esposa, não coloque ninguém dentro do seu propósito, que seja um propósito com Deus, que você faça com Deus, que seja algo de você, alguma coisa que você tem que deixar para trás, alguma coisa que você tem que aproveitar para não fazer mais, sim? E dentro desse propósito e desse plano, irmãos, na hora de jejuar, de sacrificar alguma coisa da sua parte, que seja alguma coisa que você gosta, mas que seja com você, irmãos, sim? Que nós saibamos, aprendamos neste primeiro dia como nós temos que fazer propósito e como nós não temos que fazer. Amém, amados irmãos? Fiquem na paz, fiquem na bênção e esperando a próxima mensagem. Deus abençoe.